Efésios 4, verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Fecha seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos do Senhor para compreender a Tua palavra. Eu preciso do Senhor para comunicar, Deus, as Escrituras Sagradas. Nos ajuda nessa noite, porque nós queremos Te conhecer de verdade. Nós queremos saber quem é o Senhor, quem é o Teu Filho maravilhoso, e revela-nos também, Pai, o Teu Evangelho nos nossos corações e espíritos, Pai. Nós precisamos desesperadamente do Senhor, Pai, e nós clamamos a Ti nessa noite que o Senhor nos transforme em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Então, olha só, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, Deus falou para a gente, Paulo falou para a gente o que Deus fez por nós. Somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Vocês foram salvos, vocês foram eleitos, separados antes da fundação do mundo, ok? Então, os 3 primeiros capítulos, o que Deus fez por nós. Agora, o capítulo 4, 5 e 6 é o que é a nossa responsa. A responsabilidade do corpo de Cristo fazer. Qual que é a postura que nós temos que ter? E Paulo já começa com o pé na porta. Como prisioneiro no Senhor. Ele já está falando assim: ei, eu estou preso pelo Deus que vocês dizem adorar. Eu estou aqui já pagando um preço. Eu estou aqui com propriedade para falar o que eu estou falando. Então escuta, eu rogo. O texto usa essa palavra, né? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes. Paulo clamando a nós. Paulo insistindo com a igreja de Éfeso, para que eles vivessem de maneira digna do chamado. Então, o que isso diz para a gente? Que nós não podemos... É para parar de usar isso aqui? Usar aqui? Então, nós não podemos levar esse alerta de Paulo como uma brincadeira. Nós não podemos levar na irreverência. Paulo rogando aqui. Paulo urge a igreja. Vivam de modo aceitável, de modo de acordo com a revelação, né? A vocação que vocês receberam. E aí, ele vai falar da unidade do Espírito. A unidade é do Espírito. E ele fala para a gente fazer o quê? Manter. Quem estabelece essa unidade é o Espírito.
E aí ele orienta a gente a manter essa unidade. O que é essa unidade? Ele não está falando aqui de uniformidade e nem de ecumenismo. Uniformidade seria, todos nós temos que ser iguais, fazer tudo do mesmo jeito igual, a gente se vestir igual, falar igual, se comportar igual, todos os trejeitos iguais, fazer tudo exatamente igual. Mas nós não somos e nem devemos ser assim. Mais para frente, na parte dos dons, nós vamos ver o quão importante é a multiforme sabedoria e a multiforme graça de Deus. Então, não é a gente fazer tudo igualzinho. Muitas vezes o crente foca no exterior. Eu tenho que mudar isso, tenho que mudar aquilo do exterior, e se esquece de focar nas inclinações más de dentro do coração. Então, não é isso que Paulo está falando, de uniformidade. E nem de ecumenismo. Nós não temos que aceitar heresias, ficar calados diante de heresias, em nome de uma suposta paz. As coisas que a gente vive devem todas estar de acordo com a Bíblia. Se nós vamos viver de acordo com a vocação que nós recebemos, é uma vida digna do que Deus nos entregou, do que Deus quer para nós. E a sua vida, ela vai falar mais alto do que as suas palavras. O que você vive, de verdade, é a sua doutrina. O que você fala, se não bate com o que você vive, não adianta nada. Então, a gente não tem que aceitar qualquer coisa, porque a nossa regra, o que comanda a nossa vida tem que ser a palavra de Deus, custe o que custar. A verdade a todo custo. A paz, se possível. É assim que nós temos que viver. Mas muita gente hoje, incluindo muitos pastores, muitas igrejas por aí, estão evitando falar coisas que a Bíblia é clara, estão evitando tocar em assuntos delicados, em nome da paz. Em nome de não perder seguidores, membros, não perder a rede de contatos. Mas existem coisas que a palavra de Deus diz que elas são verdades, e elas não vão mudar, e nós temos que sustentar e defendê-las até o final. Nós temos que ser claros em relação à nossa fé, em relação ao que é certo e o que é errado. Nós temos que ser. E não é aqui em cima, e não é um pastor, não é em rede social só, é você. Precisa ser claro disso lá fora. Nós não podemos ser tolos, mas nós temos que conhecer os assuntos para poder defender isso lá fora. Defender a nossa fé e colocar o pé nas coisas que são caras para nós. O que a Bíblia diz não tem negociação. Um exemplo de coisa que muita gente foge para não falar. Homossexualismo é pecado, porque a Bíblia diz assim. Ponto, acabou. Isso não é bonito ficar falando hoje em dia, porque, veja bem, não. Nós não estamos defendendo nada diferente do que a Bíblia sempre defendeu. Nós amamos os homossexuais, nós queremos que eles se arrependam e vivam o Evangelho de uma forma plena. Mas homossexualismo é pecado. Outra coisa que não se fala por aí porque, meu Deus, não quero tocar em assuntos delicados. Os católicos não são nossos irmãos na fé. Não são. A doutrina católica é o oeste e a nossa doutrina é o leste. É completamente diferente. E a idolatria, para vocês terem ideia, é uma das coisas menos problemáticas. Para vocês terem ideia de quantas coisas problemáticas tem na doutrina católica. Nós somos o quê? Protestantes. Nós protestamos contra quem, ora bolas? Contra a Igreja Católica. Nós não somos irmãos de fé deles. Nós amamos eles, nós temos muitos amigos ali e tal, nós torcemos, nós oramos para que eles se convertam à verdadeira fé, mas não são irmãos de fé. Nós temos que parar de tentar florear pavão onde não tem. Essa paz que a gente vai fazer, essa suposta paz que a gente vai fazer em nome disso ou daquilo, nós temos que marcar os territórios muito certos. Nós não temos que abrir mão de coisa que é cara para nós, como essas coisas que eu estou falando. Outra coisa, as igrejas neopentecostais não são evangélicas. São alguma coisa próxima lá de alguma outra coisa, mas não são nossos irmãos também na fé. Eles têm práticas completamente diferentes das nossas. Então, nós temos que entender que a gente precisa conhecer a nossa fé
para poder defender. E aí você vai saber o que é essencial, o que a gente tem que marcar território e falar assim, não, dessa linha para cá, a Bíblia fala, então eu não vou abrir mão. Dessa linha para cá, a Bíblia é flexível, então também vou ser flexível. E é nisso que Paulo está falando, para a gente manter a unidade do Espírito. O Espírito vem no coração de cada um dos crentes, cada um dos irmãos, e coloca essa paz, essa unidade que nós temos. E aí nós precisamos preservar ela, conservar essa paz, dentro das coisas que não são essenciais. Aí ele fala no versículo 2, como que a gente vai fazer isso. Primeiro, com humildade. O que é humildade? Humildade é pensar menos em você. É colocar Cristo em primeiro lugar. É não ficar querendo se exaltar. É não querer ficar olhando só os seus próprios interesses. Aí depois ele fala o quê? Sejam dóceis também, né? Ou mansidão. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, a mansidão é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. Olha que coisa linda. A mansidão é o quê? É alguém que poderia tomar uma atitude, que tem poder para fazer algo, mas ele não faz em favor do seu irmão. É manter a sua força sob controle em prol de outras pessoas. Sejam pacientes também, que Paulo falou aqui, né? O que é a paciência? É você não revidar nem vingar. Tem um irmão que está me devendo, tem um irmão que não agiu de maneira adequada comigo, eu vou ser paciente com ele e vou aguardar. Vou aguardar ele se arrepender, vou dar a chance para ele, vou perdoá-lo, vou tentar conversar, vou tentar outras abordagens, outras maneiras para que a gente mantenha a unidade, o vínculo da paz ali. E, por fim, ele fala de suportar uns aos outros em amor. Essa palavra suportar é usada em outros textos do Novo Testamento também como tolerância. Não é suportar de apoiar uns aos outros em amor. É suportar no sentido de tolerar uns aos outros em amor. As pessoas vão errar com você, os nossos irmãos, um vai errar contigo, o outro vai fazer o que você não esperava, o outro não vai atender a sua expectativa, e nós devemos ter amor para suportar uns aos outros e continuar caminhando junto. E aí, ele continua. No versículo 4, ele começa a falar os fundamentos, o porquê a gente tem que fazer o que ele está falando. Por que nós temos que manter a unidade dessa maneira? Porque um só é o corpo. Que corpo que ele está falando aqui, gente? A igreja. E a igreja é a IBNE? Não. A igreja é o corpo de Cristo, espalhado por toda a terra. O corpo místico, invisível, espalhado por toda a terra. Todos os crentes do mundo que creem em Jesus, conforme a Bíblia diz, eles são a igreja de Cristo e eles fazem parte do corpo de Deus. Acima de denominação, a igreja invisível e triunfante de Cristo. Um só é o corpo. Por que a gente tem que brigar? Por que a gente não vai manter a unidade do Espírito? Um só Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, um só é o Espírito Santo. Todos nós que somos de Deus, nós temos o Espírito Santo. Uma só esperança. Qual que é a maior esperança da igreja? É isso aqui, ó. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Essa, irmãos, é a nossa esperança. O dia da volta gloriosa do Senhor, ele vai levar a igreja dele para ficar com ele eternamente adorando. Se você tem uma esperança no Senhor maior do que essa, meu irmão, é o momento exato para você se arrepender agora. Porque não há esperança mais linda, mais bonita, maior, mais importante para você do que aguardar ansiosamente esse dia que ele separou para aqueles que são dele. O que ele fala mais também? Um só Senhor. Quem é nosso Senhor? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Um só é o nosso Senhor. Por que nós vamos viver brigando? Por que nós não vamos conservar a unidade no Espírito? Tem algum motivo maior do que a gente ter um só corpo, um só Senhor, uma só fé? O que é a nossa fé? É o conteúdo da verdade que a gente crê. É a nossa confiança pessoal, individual, na pessoa do nosso Senhor Jesus. Um só batismo. Aqui ele não está falando do tipo de batismo, do ritual do batismo. O ritual do batismo. Não, é imersão, é aspersão. Ele não está entrando nesse mérito aqui. Ele está falando do batismo, que é o que o ritual do batismo representa. É a união do nosso espírito com o Espírito de Deus ali. Um só batismo e um só Deus e Pai. Paulo lista essas 7 coisas como se fosse assim, existem coisas mais importantes do que essa? Se nós temos o mesmo corpo, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, mesmo tudo, como nós não vamos andar mantendo a nossa unidade? O que você está fazendo para manter a unidade na igreja ou aonde quer que você viva? Qual é o seu entendimento até hoje sobre esse assunto? O que você faz até hoje para manter a unidade no Espírito com seus irmãos? Gente, a gente a gente lida com muitos casos, muitas famílias, e a gente vê que a grande maioria dos casos, as pessoas que brigam, não necessariamente só marido e mulher, mas às vezes pais e filhos, uma pessoa com um irmão, pessoas que moram juntos, elas não querem, em geral, elas não querem resolver o problema. Elas não querem que o problema vá embora, e elas não focam umas nas outras. Como eu posso atender as demandas? Como que eu posso suportar ela em amor, para que ela seja constrangida e também comece a me suportar em amor? Não, a gente vê que, de maneira geral, a preocupação é: eu preciso provar que eu sempre estive certo todo o tempo. Desde o início, eu que estava certo, e é isso que eu quero provar. Se a gente simplesmente voltar o nosso olhar para as coisas que convergem, e a gente parar e pensar assim, a coisa mais importante é que eu ame o meu irmão, eu ajude e morra por ele se for preciso. Nós vamos resolver um caminhão de problemas. Nós vamos resolver muita e muita coisa. Se a gente obedecer essas simples observações de Paulo aqui, em 4 versículos que a gente falou até agora, a gente vai mudar a nossa perspectiva, começar a viver de uma forma digna da vocação que a gente recebeu, e a gente vai começar a ver muita coisa na nossa vida mudando. Muitas pessoas procuram a gente e falam: mas está tudo errado, parece que nada dá certo. E você vai ver, a pessoa está com um foco completamente nos interesses delas, na necessidade delas, nas circunstâncias, como que eu posso ganhar, como que eu posso fazer e tal. E ao invés de estar com foco aonde? No que a palavra diz. Gente, é um fato. Você obedece a palavra de Deus, as coisas na sua vida vão ser encaminhadas. Não é que vai acontecer tudo do jeito que você quer, não. Não é. Vai continuar acontecendo coisas que você não gostaria. Só que o seu coração vai estar alinhado com o que Deus tem para você. E aí você vai poder falar igual o Jó. Amém. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aconteceu algo que eu não queria, mas Deus é soberano. Vamos em frente. Ou então você vai falar assim: não tinha saída, a porta estava fechada e Deus abriu, aleluia. Mas o homem insiste em falar assim: não interessa, eu quero o meu bem e o meu irmão depois. É o seu corpo. Se uma mão está apodrecendo, a outra vai poder rir dela. Vai olhar e falar assim: eu estou saudável, essa aqui está apodrecendo. Que bom, agora eu vou ser a única mão. Não, tá ruim. Se o coração parar, o que o fígado vai fazer? Nada. Ele vai morrer daqui a alguns minutos. Então nós temos que parar e começar a pensar que a ordem de a gente viver em santidade, na nossa diversidade, da gente viver em santidade nas coisas que Deus já mandou a gente fazer, ela é crucial para você viver aquilo que você está orando e achando que só vai vir através de oração. Às vezes você está orando por coisa que, se você começar a observar o que esse texto está falando, já vai acontecer na sua vida.
E você está lá falando assim, meu Deus, por quê, por quê, por quê? Porque a gente quer o próximo passo sem obedecer o que Deus já falou agora. Sabe quando que Deus vai dar um próximo passo antes de você obedecer o que Ele já deu? Nunca. Nunca. E aí a gente fica sempre batendo cabeça nas mesmas coisas. E aí Paulo vai falar agora de dons, da diversidade dos dons. Pô, a gente está falando de unidade, aí Paulo vem e agora vai começar a falar de dons, que é exatamente o que difere a gente, né? Um tem um dom, outro tem outro, e cada um é de um jeito. Parece que está desconectado, mas não está. Por quê? Porque os dons são habilidades que Deus dá para que a gente sirva os outros. Se você tem um dom e não serve ninguém, você está negligenciando o seu dom. Ah, mas eu sou muito fera no violão, na voz. Se você não faz isso para servir o seu irmão, não está te servindo de nada. Você está negligenciando o que Deus colocou na tua mão. O dom é exatamente para a gente continuar dependendo um do outro. Ah, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer em tal e tal coisa. O que vai fazer? Comunhão, discipulado, presença em grupo de estudo, presença em célula, presença com os irmãos. Está vendo como é que, às vezes, os textos eles estão falando sempre tudo a mesma coisa, você já ouviu isso 1000 vezes, só que vem um problema, vem uma questão, aí ao invés de falar assim, ei, igreja, alguém, me ajuda, eu preciso de ajuda, a gente se retrai e ainda reclama, fala, fulano não me procurou, eu sumi e ninguém sentiu a minha falta. Não é melhor você chegar e falar assim, gente, eu estou com um problemaço, alguém me ajuda. Ah, esse irmão aqui, parece que ele está ocupado, parece que ele está cheio de problema também, ele não me ajudou, vou procurar outro. Ô, você pode me ajudar? Pessoas que você confia, que você vai chegar e falar assim, me ajuda porque eu estou precisando. Sabe o teu dom que você tem? Eu preciso dele. Usa ele na minha vida porque eu estou precisando. É assim que a gente vai crescer. E aí, por outro lado também, a gente vai crescer a hora que a gente chegar e falar assim, ei, igreja, aqui está meu dom. Eu estou à disposição, eu estou disponível. Deixa eu falar um negócio para você. Todos os ministérios dessa igreja estão precisando de voluntário. Todos, 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 todos. O que você está entregando para Deus? O que você está fazendo? Em qual ministério você está servindo? Você que já é da nossa igreja, é membro, já fez o curso e tudo, beleza. Qual ministério você está servindo? Aonde você está entregando o que Deus colocou na sua vida? Porque quando você não faz isso, gente, o que você está fazendo? Você está fazendo assim, ei, irmão, estou vendo teu sofrimento, estou vendo que você precisa de ajuda, mas dane-se, porque eu vou pegar meu talento, vou guardar no bolso e vou continuar sem servir a igreja. Porque eu sou bonito demais, eu trabalho demais, a minha rotina é cansativa demais para eu ir lá te atender, para eu ir lá pegar o meu dom, exercer ele dentro da igreja e colocar à sua disposição. Eu sou melhor que você, então eu não tenho tempo para te atender, fica aí de boa. É isso que nós estamos falando quando a gente esconde o nosso talento, quando a gente enterra. Ah, mas pastor, eu preciso resolver umas coisas. Vamos resolver. Beleza. Você não vai servir não, porque você tem que resolver umas coisas. Que dia que você vai resolver? Cadê? Dá um prazo. Esse eu vou resolver, eu tenho que resolver, está demorando demais. Ah, mas é a coisa mais fácil de falar, é isso. Eu vou servir, tá... ah, mas... Não, está muito fácil. Que dia? Qual que é o seu problema? O que você vai fazer amanhã à noite? Vamos fazer um gabinete aqui para você resolver o a mais. Vamos lá. Quer? Não quer. Qual foi a última vez que você falou assim, eu preciso de ajuda? O que mais tem aqui, talvez, é isso. Pessoas cheias de dons, cheias de talento, que tem um a mais, só que esse a mais, você não faz nada com ele. Você não está procurando ajuda, você não está pedindo gabinete, você não está pedindo nada, você não está lendo livro sobre o assunto, você não se confessou com ninguém. E aí fica só no a mais. Fica só na vontade. E usando esse negócio como muleta para não exercer seus dons na igreja. Usando isso como desculpa para se esconder, porque na realidade você não quer doar o seu tempo, você não quer doar seus recursos, você quer continuar vivendo só para você e fazendo o mínimo para Deus. A nossa perspectiva deveria ser como que eu posso entregar cada vez mais para o Senhor?
mas a gente vive como que eu posso entregar cada vez menos e ainda assim ser membro da igreja e ainda assim ter a consciência tranquila de que eu sou um crente. Analisa a sua vida e vê qual dessas duas pessoas você é. Você é daquela que fica assim, como que eu vou entregar mais? Eu quero viver para o Senhor. Eu preciso. Senhor, me transforma. Senhor, me ajuda a entregar mais. Me ajuda a entender mais, para eu poder ser mais abençoador, para eu poder ajudar mais pessoas, para eu poder. Ou você é daquela pessoa do a mais. Eu queria tanto ajudar na igreja, mas eu tenho que terminar de construir. Eu tenho que terminar de estudar, eu tenho que terminar disso, eu tenho que terminar daquilo, eu tenho que terminar daquilo outro. Um dia eu ainda vou conseguir. Eu tenho que largar esse pecado maldito. Eu vou me confessar com alguém, eu vou buscar ajuda, eu vou ler livro. Esse negócio não vai me dominar mais. Ou, tá dureza de largar isso, né? Mas não dá para falar com ninguém não, muita vergonha. Qual dos dois você é? E qual dos dois você acha que no curto, médio e longo prazo você vai ser o homem ou a mulher que Deus quer que você seja? Às vezes as pessoas esquecem, isso aqui é uma igreja, é lugar das pessoas levantarem a mão e falar assim, ei, eu preciso de ajuda. Alguém pode me ajudar? Eu preciso de orientação, eu preciso de um recurso, eu preciso disso ou daquilo. É exatamente esse lugar aqui, que é um salão, é um ajuntamento de pessoas, só que isso não é a igreja somos nós. E aí, nós, unidos, estamos aptos para te receber e te ajudar para que você se fortaleça, prepare você para a obra do ministério e amanhã é você que vai estar ajudando pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você já venceu. É esse que é o fluxo da coisa. É assim que funciona. Mas, não, a gente enfrenta problemas, aí trava, para, abandona a igreja, abandona tudo, some, e aí depois fala, não deu certo. Não, coragem, vamos lá, chama alguém, se confessa, fala, eu preciso de ajuda, vem aqui, me ajuda, vamos lá, eu quero crescer, eu quero servir a Deus, eu tenho um dom maravilhoso, eu tenho um dom lindo, mas hoje eu estou mergulhado em pecados, em coisas horríveis. Eu quero vencer essas coisas e eu tenho certeza que Deus vai me usar lá na frente. É esse que é o homem e a mulher de Deus. Não é aquele que fala assim, eu não tenho pecado nenhum, eu não tenho nada a arrepender, eu sou demais, eu sou isso, eu sou aquilo. Inclusive, eu já devia estar liderando o ministério X ou Y, porque eu sou demais. Isso não é homem de Deus, isso é o fariseu hipócrita. O homem de Deus é aquele que bate no peito e fala assim, eu preciso de ajuda, eu quero melhorar aqui para eu entregar mais para o Senhor lá na frente. É aquele que chora e fala assim, miserável homem que sou, mas eu sou filho de Deus. E Deus vai me transformar cada dia mais e mais para eu poder ser útil para Ele na obra dEle. É essa a perspectiva, gente. Por que hoje em dia as pessoas estão com sempre a perspectiva de derrota, de menos, de não ver as coisas, ao invés de ver mais. Ao invés de ver mais, ao invés de acreditar, ao invés de olhar e falar assim, vai dar certo, vamos transformar, vou conseguir, nós vamos vencer isso aí. Você faz isso em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, em todo lugar. Aí chega na tua vida espiritual, você vai falar assim, quando der, depois. Quando eu for apóstolo, né? O primeiro aqui que Paulo fala. Se eu fosse apóstolo, aí eu ia pegar meu dom, espalhar por aí. Não ia, mentira. Se o seu dom é pequenininho, você já não entrega, imagina um dom grande. Às vezes você é um apóstolo, só que você não está entregando nem no pouco. Só que você está escondendo até para limpar a igreja. Aí você fica assim, não, quando Deus me soltar o meu ministério de apóstolo, aí eu vou me doar. Não vai soltar, gente. Então, Paulo aqui está falando dos 5 ministérios, né, que sustentam a igreja. Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Os apóstolos, pessoal, eles não existem mais hoje. Os apóstolos, como foram os 13 lá atrás, 14, não tem mais. Porque tinha que ter contato com Jesus, tem que ter sido testemunha da ressurreição, tinha que ter um ministério comprovado pelos milagres especiais lá que a gente viu em Atos e tal. Então, daquele jeito não existe apóstolo. Mas é fato que existem pessoas que têm o dom de ver uma garagem e já falam, isso aqui é uma igreja, isso aqui é uma congregação, nós vamos fazer. E tem a capacidade de agregar pessoas, juntar, organizar tudo e
e iniciar um trabalho. Apesar de que apóstolo significa enviar. Todos nós temos chamado, todos nós somos enviados. Mas tem pessoas que têm mais facilidade. Igual o evangelista. O evangelista é aquela pessoa que tem mais facilidade de comunicar o evangelho e ele ser claro, e ele ser absorvido pelos descrentes. O meu irmão mesmo, por exemplo, é um caso. O meu irmão comunica o evangelho e não tem quem não fique tocado. É impressionante. Um amigo meu, o melhor amigo meu da escola, ele era revoltado, só usava preto, depressivo, cara fechada, mal-humorado e tal. E eu já tinha convertido ali umas 2 semanas e ele foi lá em casa. Aí a gente sentado na minha cama e meu irmão sentado de frente para nós. Aí meu irmão começou a pregar. Não deu 10 minutos, gente. Não deu nem 10 minutos. Esse amigo meu, do jeito que eu descrevi para vocês, tremendo assim, falando assim, cara, eu preciso entender mais disso, mas eu quero isso que você está falando para mim. Nem 10 minutos. O cara já tinha convertido, já tinha certeza de que Jesus era verdadeiro, que ele ia seguir no caminho de Jesus. Tem pessoas que têm mais facilidade que as outras? Tem. Mas todos nós temos a obrigação de evangelizar. E pastores e mestres, muitos estudiosos unem esses dois dons, porque assim, o pastor ele tem que ser um pouco de mestre, para poder ensinar, para poder exortar, conhecer a palavra e tal. O mestre não necessariamente precisa ter os dons de pastor e tal, mas eles acabam se confundindo de alguma forma. E os profetas, que no passado eram aqueles que falavam, assim diz o Senhor. E aí eles diziam o que ia acontecer caso aquele povo não obedecesse, caso o povo não fizesse e tal. Mas também, hoje, a gente não precisa, a gente não tem mais esse dom profético porque as revelações cessaram. A revelação que a gente precisava já está aqui. Se a gente tivesse mais revelações, a gente tinha que continuar fazendo anexos à Bíblia. Mas, seja amaldiçoado todo aquele que pregar um novo evangelho. A verdade que nós precisamos saber já está na Bíblia. Ah, mas tem aquele irmãozinho que me revela coisas específicas e tal. Tem, mas toma cuidado. Em primeiro lugar, Deus vai te revelar no seu secreto o que Ele quer falar com você. Se você começa a ouvir coisa demais na boca de profeta e você está sendo pego de surpresa, isso evidencia que o teu devocional está pobre demais. Por que Deus vai falar no profeta e não vai falar para você? Eu vejo mais como uma confirmação. Você está orando por algo e Deus já te deu mais ou menos um caminho e alguém chega e fala, olha, vai por esse caminho mesmo aí que você está pensando que é de Deus. Ó, amém, legal, confirmou. Agora, um profeta chegar e falar para mim uma coisa que eu não tenho nem ideia, eu vou ser o primeiro a ir para o quarto e falar assim, Senhor, me perdoa, porque eu não estou te buscando direito. O Senhor tem que usar alguém para me surpreender fora. Então toma cuidado, esses caçadores aí de profetas, de palavras, disso e daquilo, vai orar dentro do seu quarto que Deus fala para você também. Amém? Então, pessoal, o fato é que todos nós temos dons e talentos. Tem esses 5 que são a sustentação da igreja. Eu creio que todos nós que somos crentes em Jesus, nós temos um pouco de cada um desses. Às vezes um desses é mais em você. Às vezes você tem um outro dom mais forte do que esses 5 e tal. O fato é, o que você está fazendo com esse dom? Você está pegando esses dons e usando para a glória de Deus de verdade? Ah, não, pastor, eu não sirvo na igreja, mas eu sirvo fora. Serve. Serve mesmo. Lista os frutos aqui para nós. Não lista, não. É para você listar na sua mente, no seu coração, para ver se não é uma forma de você escorregar, falar que está servindo lá fora, mas às vezes não está. Quais são os frutos que os seus dons têm trazido para a casa de Deus, para a glória de Deus? Ah, mas eu estou numa fase, tá. Aí eu volto o disco. E aí? Essa fase vai acabar quando? Você já pediu ajuda? Você já se confessou? Você já? Para cada a mais que alguém fala, tem um, você já. Ah, mas eu estou em pecado. Você já se confessou? Sim. Ah, mas eu não tenho capacidade. Você já estudou? Ah, mas quando? Que dia? Cadê? O que falta para a gente pegar esses 7 pontos que Paulo trouxe? O corpo, a fé, o Senhor, o Deus, e falar assim, gente, eu tenho motivo mais do que suficiente para honrar o sangue que foi derramado por mim. Eu tenho motivo mais do que suficiente para viver
de acordo com a vocação que Deus me deu, de acordo com a medida de graça que foi repartida por Cristo na minha vida. Eu, por amor aos meus irmãos, eu preciso colocar os meus dons para fora. Por amor aos meus irmãos, eu não posso mais ficar sentado, parado, vendo a volta de Jesus se aproximando e eu enterrando tudo que Ele colocou no meu coração, na minha vida, os meus sonhos, meus propósitos, enterrando, colocando para baixo. O que mais que falta? Qual argumento mais falta para você chegar e falar assim, eu não posso mais me esconder. Eu não posso mais deixar passar. Eu estou negligenciando as coisas que Deus colocou no meu coração, na minha vida, nas minhas mãos. Essa é a reflexão que a gente tem que sair daqui hoje falando, fazendo dentro da nossa mente. Paulo deu uma apertada na gente, falou, vivam de maneira digna. Faz isso, isso e isso. Mantenha a unidade e tal. Alguns têm uns dons, outros têm outros. E aí? Qual que é o seu? O que você vai fazer? Você vai viver de maneira digna? Olha o final do versículo 16, falando do corpo de Cristo. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual que é o a mais que você vai vencer hoje? Depois do culto, você vai me procurar aqui e nós vamos vencer os a mais todos que você tiver. Qualquer problema que você tiver, nós vamos resolver aqui. Ah, eu quero servir mais. Nós vamos te dar o passo a passo para você seguir e servir a Deus e botar seus dons para fora. Quem tiver coragem e me procurar aqui, nós vamos resolver o que você tiver que resolver. A mais. Eu preciso de um discipulador, nós vamos arrumar. Nós vamos arrumar. Eu tenho que vencer tal pecado, nós vamos te ajudar, nós vamos te acompanhar, e você vai vencer, e nós vamos comemorar o dia que você puder exercer seu dom, seu chamado aqui na igreja. Só que chega de desculpas, chega de parar e falar assim, não vou fazer, não vou seguir. Nós estamos aqui como um corpo exatamente para que a gente viva em unidade e possa suportar uns aos outros para que todos estejam aptos para a obra, para o desempenho da obra de Deus. E quando você fala assim, eu vou me fechar porque eu estou mal. Você está falando com um homem ali que tem dom de pastor, falando assim, você tem um dom de pastor? Então fica com ele, porque eu não quero ser cuidado. Eu não vou me dispor a ser cuidado, a ser aperfeiçoado, então o seu dom de pastor não serve para nada para mim. E quando você fala assim, eu tenho dom de pastor, mas não quero atender ninguém, porque eu trabalho muito, eu preciso construir, eu preciso estudar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu não tenho nem um minuto para servir a Deus, você está falando com seu irmão, você precisa? Continua precisando, que eu não estou nem aí para você. Triste maneira de administrar as coisas que Deus colocou na sua vida. Triste maneira de olhar para o sacrifício da cruz e falar assim, Senhor, obrigado, mas eu vou me tornar indiferente, eu vou ficar indiferente. Indiferença em relação à cruz quer dizer que você ainda não teve a revelação do que aconteceu naquele Calvário. Indiferença em relação à cruz é um atestado de que eu não sei o que Jesus fez por mim, eu preciso ser evangelizado ainda. Ou você é missionário ou você é campo missionário. De qualquer maneira, você precisa chegar e dar um passo à frente e falar assim, eu preciso de ajuda, eu quero crescer, eu quero vencer, eu quero me entregar ao serviço do reino. Eu vou me esforçar para ter humildade, paciência, suportar os meus irmãos em amor. Eu vou usar meus dons, meus talentos, para a glória de Deus, e eu quero ser útil de acordo com o que Deus colocou em mim. Você tem coragem de fazer essa oração? Essa oração é perigosa. Essa oração é perigosa. Quando a gente faz, Deus atende. Fazer essa oração e depois voltar atrás, não é um bom conselho para você, não. Mas não tem coisa melhor no mundo do que você chegar e falar assim, amém, Senhor, eis-me aqui. Vai doer, vai me custar caro, mas a minha vida é para Cristo. Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Vamos em frente, Senhor. Você tem coragem de entregar a sua vida de verdade para Deus?
Essa oração que nós vamos fazer aqui agora. Fica de pé. Nós vamos orar.